Olá, eu sou a Bridget. Durante a maior parte da minha vida eu era assim, mas então aconteceu algo que me fez mudar e levar os esportes a sério. E sabe qual a coisa mais estranha? Eu não conseguia lembrar o que provocou essa mudança. Alguns meses da minha vida foram simplesmente apagados da minha memória. Meus pais me disseram que eu me machuquei e sofri uma perda de memória de curto prazo. Espero que um dia eu me lembre do que aconteceu comigo. Não fique pensando no passado, apenas siga em frente. Tirando a pequena lacuna na minha memória, minha vida era incrível. Eu estava em ótima forma e era muito bonita. Várias marcas de roupas esportivas assinaram contratos lucrativos comigo. Claro, eu também participava de competições fitness. Tudo começou quando eu estava me preparando para uma dessas competições. Estavam em jogo alguns prêmios bacanas e a chance de se tornar uma atleta internacional. Eu não tinha dúvidas que eu venceria. As pessoas não me chamavam de Britney Indestrutível à toa. Eu era a melhor das melhores. A propósito, já curtiu esse vídeo e se inscreveu no canal Diário Privado? Caso ainda não tenha feito isso, agora é a sua chance. Um dia, eu estava limpando meu quarto quando encontrei um lindo husky de pelúcia debaixo da minha cama. Eu não me lembrava de ter um desses. Mas eis o mais estranho. Quando o vi, comecei a chorar incontrolavelmente. Sério, as lágrimas escorriam pelo meu rosto e eu não conseguia parar. Peguei o husky e perguntei aos meus pais se eles sabiam alguma coisa sobre ele. Minha mãe nervosamente arrancou o brinquedo das minhas mãos e jogou no lixo. Os inquilinos anteriores provavelmente deixaram aqui. Deixe isso para lá, querida. Talvez eu tivesse esquecido dele. Mas logo aconteceu outra coisa que achei suspeita. Eu estava fazendo um lanche quando alguém bateu na nossa porta. Meus pais abriram e eu os ouvi gritar com o nosso visitante misterioso. Não se atreva a voltar aqui e arruinar nossas vidas! Mas que diabos estava acontecendo? Olhei para o corredor, ardendo de curiosidade, mas a essa altura minha mãe já havia expulsado o visitante. Quem era? Ninguém! Vieram ao lugar errado. Se eu acreditei nela? Mas é claro que não. Infelizmente eu estava atrasada e não pude ficar para chegar ao fundo da questão. Peguei minha bolsa e corri para a academia. O recepcionista deveria me cumprimentar, mas em vez disso ouvi alguém roncando. Olhei atrás do balcão e vi um cara esquisito babando durante o sono. O dono da academia estava vindo em nossa direção. Se ele visse que seu funcionário estava dormindo, o senhor chefão demitiria imediatamente o pobre rapaz. Decidi salvá-lo e tossi alto. O recepcionista acordou e ficou de pé. Não estou dormindo, estou trabalhando. O dono da academia acenou com a cabeça em aprovação e passou por nós. O recepcionista, cujo nome aparentemente era Dave, me agradeceu. Ufa, passei a noite toda estudando para as provas finais e desmaiei no trabalho. Se não fosse por você, eu teria sido demitido logo no primeiro dia. Obrigado, Supergirl. Supergirl? Dave me mostrou um gibi com uma super-heroína forte e orgulhosa na capa. Você se parece muito com ela. Seria incrível se você fizesse cosplay dela. Eu disse a ele que nunca havia me interessado por quadrinhos. Dave me convidou para ir à Comic-Con, que aconteceria naquele fim de semana, mas apenas como amigos. Preciso agradecer, minha salvadora. Claro, vejo você no sábado. Comecei a treinar e logo percebi que um cara lindo estava olhando para mim. Sua técnica é impressionante. É minha primeira vez na academia. Você se importaria em me dar algumas dicas? A propósito, meu nome é Nick. Sua voz, seu rosto. Era a primeira vez que eu vi o Nick, mas imediatamente senti uma faísca entre nós. Eu concordei e passamos a tarde treinando juntos. Por alguma razão, ele parecia dolorosamente familiar para mim. Nós dois sentíamos uma conexão especial e concordamos em nos encontrar novamente. Naquele fim de semana, como prometido, fui à Comic Con com o Dave. Achei que ia morrer de tédio, mas acabei me divertindo muito. O Dave me levou a diferentes stands e me contou sobre seus personagens favoritos. A essa altura, uma garota veio até nós e me entregou um gibi com a Supergirl na capa. Você é minha heroína favorita. Posso pegar seu autógrafo? Levantei a garota para demonstrar minha força. Ela gritou de alegria e o Dave piscou para mim. Eu te disse, você se parece com a Supergirl. Obrigada por me trazer aqui. Estou fascinada. Enquanto isso, Nick e eu estávamos cada vez mais próximos. Tivemos alguns encontros e percebemos que fomos feitos um para o outro. Quando ele me perguntou se eu queria namorar com ele, concordei sem hesitar. Em casa, mostrei aos meus pais uma foto do meu namorado e esperei que eles ficassem felizes por mim. Mas a reação deles me surpreendeu. Fique longe desse cara, Bridget. Ele não é uma boa pessoa. Eu não entendi porque meus pais odiavam tanto o Nick. Em vez de me explicar qualquer coisa, eles apenas me alertaram contra sair com ele. Mas eu era uma garota apaixonada. Seus alertas entraram por um ouvido e saíram pelo outro. Nick e eu nos tornamos um casal. Às vezes, eu até faltava aos treinos para sair com ele. Infelizmente, ele logo mostrou suas verdadeiras intenções. No primeiro dia do campeonato, minha cabeça estava nas nuvens. Os resultados foram atrozes. Eu falhei miseravelmente. Sarah, minha arquirrival, estava quase pulando de alegria. Ora, ora, ora. A Bridget Indestrutível está fora de forma?
Vou ocupar seu lugar em breve. Vai sonhando. Eu ainda vou virar a mesa e sair por cima. Cuidado. Cair de cima é muito mais doloroso. Ela riu e saiu. O Dave tentou me animar. Ele era um bom amigo. Na 9ª edição, a Supergirl também foi derrotada. Mas então, ela recobrou sua coragem e derrotou todos os seus inimigos. Obrigada, amigo. Meus pais ficaram furiosos quando me encontraram. É tudo culpa do Nick. Você vai terminar com aquele canalha hoje mesmo. Retruquei que o Nick era um cara legal e que fomos feitos um para o outro. Se vocês me proibirem de sair com ele, nós fugiremos. Meus pais piraram. Eles disseram que era hora de termos uma conversa séria e me arrastaram para casa. Papai tirou uma caixa empoeirada do sótão. Dentro dela havia vários brinquedos, bilhetes e todo tipo de bugigangas. Você conhece isso? Eles pareciam familiares, mas eu não conseguia entender o porquê. Esperávamos que você virasse essa página sombria da sua vida, mas parece que não temos escolha a não ser contar a verdade sobre o seu passado. Acontece que eu namorava o Nick quando ainda era gordinha. No começo éramos felizes, mas depois ele mudou e me largou. Eu levei isso muito a sério e não conseguia esquecê-lo. Em algum momento, a dor se tornou insuportável. Encontrei um especialista em hipnose e ele me ajudou a apagar o Nick da minha memória. Depois disso, eu melhorei. Comecei a praticar esportes e fiquei em forma. Mas então, algumas semanas atrás, o Nick descobriu o quão bem-sucedido eu estava e decidiu dar em cima de mim novamente. Ele veio aqui em casa recentemente. Dissemos a ele que você não se lembrava mais dele por causa da hipnose e expulsamos aquele bastardo daqui. Mas ele ainda encontrou uma maneira de voltar com você. Se você não terminar com ele, o Nick vai arruinar sua carreira e fazer você sofrer novamente. Querida, você sabe o que dizem. Me engane uma vez, a culpa é sua. Me engane duas... Minha cabeça estava girando. Então a lacuna na minha memória não existia por causa de uma lesão, mas por causa de uma sessão de hipnose? Isso era loucura. Olhei para a caixa novamente. Pedaços de memórias passaram diante dos meus olhos. O Nick tinha me dado todas aquelas coisas. Era tudo verdade. No início, fiquei arrasada. Mas então percebi que cheguei ao meu limite. Eu tinha que encontrar o Nick e olhar nos olhos daquele mentiroso. Meus pais me contaram tudo. Costumávamos ser um casal e então você rasgou meu coração em pedaços. Não vou deixar você arruinar minha vida de novo. Tendo dito tudo o que eu queria, eu estava prestes a sair orgulhosamente em direção ao pôr do sol. Mas o Nick me alcançou. Bridget, espera! Não foi assim. Lembra como éramos felizes juntos? Você tinha bochechas rechonchudas adoráveis. Eu te amava. Fazíamos caminhadas, comíamos cachorro-quente e assistíamos programas de TV todos os dias juntos. Mas seus pais eram contra nós. Eles fizeram você esquecer de mim usando hipnose. Agora você é bem-sucedida e traz dinheiro para eles. Eles não querem que isso acabe. Então mentiram para você. Meus pais nunca fariam isso comigo. Você não vê que eles estão te usando? Não deixe que eles nos separem novamente. Eu não sabia em quem acreditar. O cara que fazia meu coração pular dentro do peito ou meus próprios pais. Frustrada, voltei para casa e acidentalmente ouvi meus pais conversando. Eles estavam discutindo meus contratos lucrativos com marcas esportivas. A Bridget não pode perder tudo por causa do Nick. É muito dinheiro. Ela podia ter ganho tantos prêmios incríveis no campeonato se ele não a tivesse distraído. Meu coração afundou. Eu queria gritar de raiva. O Nick estava certo? Meus pais só se importavam com o dinheiro que eu ganhava para eles? Decidi firmemente que ninguém me usaria novamente. Entrei na sala e gritei para os meus pais que estava abandonando os esportes. Bridget, não se atreva a arruinar sua carreira. Deixem que eu me preocupe com meu futuro. Eu era teimosa como uma mula. Em vez de treinar, passei a sair com o Nick todos os dias depois disso. Campeonato fitness? Nunca ouvi falar. Eu finalmente podia comer doces, dormir o quanto quisesse e não fazer nada o dia todo. Meu celular estava explodindo. Os representantes das marcas esportivas não paravam de me ligar. Eles queriam saber por que eu não aparecia em nenhuma sessão de fotos ou postei seus produtos nas redes sociais como deveria. Acabei dizendo a todos que eu estava cansada da minha agenda implacável e de ser a Britney indestrutível. Agora eu só queria ser eu mesma. Ser livre, apaixonada e feliz. Já que eu tinha parado de malhar, comecei a perder forma e parei de parecer com a Supergirl. Mas quem se importava com isso? O Nick era o cara dos meus sonhos. Dave também percebeu que eu parei de ir à academia. Uma noite, eu ouvi do lado de fora da minha janela.
Dave, aqui é o segundo andar. Como você chegou até aqui? Subi uma árvore. Você se importa de me deixar entrar antes que eu acidentalmente faça uma façanha chamada A Queda de Dave? Você é esquisito. Claro, entre. Assim que ele estava em segurança lá dentro, contei a ele o que havia acontecido e por que havia parado de malhar. Não tenho certeza se abandonar os esportes só para se vingar dos seus pais é uma boa ideia, mas eu estou do seu lado, independente do que. Obrigada, você é um amigo de verdade. Conversamos um pouco mais antes de o Dave voltar para casa. Ele quase caiu do segundo andar depois de pular pela minha janela. O Dave não era o cara mais gracioso que existia. No dia seguinte, decidi fazer uma surpresa para o Nick e fui até a casa dele sem avisar. Infelizmente, a mãe dele disse que o Nick tinha acabado de sair. Tudo isso tentando ser espontânea. Dei de ombros e voltei. Eu queria ligar para o Nick, mas então o vi caminhando em direção à academia. Meu instinto estava me dizendo que algo estava errado, então eu o segui. Dave estava trabalhando lá na hora. Bridget, eu estava prestes a te ligar. Seu namorado acabou de chegar e... Bem, você deveria ver com seus próprios olhos. Agora eu estava realmente preocupada. Entrei na academia e vi a Sarah malhando. O Nick estava lá, torcendo por ela. Vamos, querida, você é a melhor. A vitória será sua. Obrigado, fofinho. Mas que diabos? Parecia que eu tinha levado um tapa na cara. Por que diabos meu namorado e minha arquirrival estavam flertando? Fui até eles e exigi uma explicação. A Sarah revirou os olhos e sorriu. Nossa, você realmente não se lembra de nada, né? Eu roubei seu namorado. Já estamos namorando há algum tempo. Nick, isso é verdade? Ok, estou farto disso. Isso mesmo, a Sarah é minha namorada. Só te chamei para sair de novo para te convencer a abandonar os esportes. Agora você não é uma ameaça para ninguém e a Sarah vai ganhar o campeonato. Isso era verdade? Fiquei tonta e minhas pernas cederam. Minhas memórias finalmente voltaram. Eu estava namorando o Nick e me sentia a garota mais feliz do mundo. Mas um dia, ele disse que tinha se apaixonado pela Sarah, me deu aquele husky de pelúcia como presente de despedida e me deixou parada na chuva. Desculpa, Bridget. É que a Sarah é muito linda, sabe? Ele partiu meu coração e foi embora. Mas eu não podia aceitar. Então, decidi recuperar meu ex de qualquer maneira. Eu queria ser melhor que a Sarah. Comecei a treinar e perdi muito peso. Mas isso não importava. O Nick e a Sarah apenas riram de mim e meu mundo inteiro desabou. Fiquei tão arrasada que recorri à hipnose. Isso me ajudou a apagar o Nick da minha memória. Depois disso, minha vida voltou ao normal. Continuei malhando e logo me tornei a Britney indestrutível. A Sarah sabia que nunca me venceria se eu estivesse no meu melhor. Então pediu ajuda ao Nick. Ele descobriu com meus pais que eu o havia esquecido com a ajuda da hipnose. Então, ele me virou contra meus pais para me fazer desistir dos esportes. Eu fui uma tola ingênua. Como eu pude acreditar em um conto de fadas sobre o amor e deixar meus inimigos vencerem? Meus pais estavam certos. O Nick não era uma boa pessoa. O que você vai fazer, hein? Você vai chorar como uma garotinha? Não! Vou voltar ao especialista em hipnose e esquecer vocês. Bridget, não faça isso. Corri para casa e enterrei meu rosto no ombro da minha mãe, tremendo de tanto soluçar. Eu devia ter confiado em vocês. Quando ouvi vocês dizendo que meus contratos eram muito importantes, pensei que vocês não se importavam com meus sentimentos. Querida, não te contamos isso, mas quando você começou a praticar esportes, nos endividamos para conseguir fazer você frequentar a melhor academia e pagar seu treinador. Usamos o dinheiro que você ganhou para pagar essas dívidas. Percebi que eu não podia decepcionar meus pais. Eu tinha que esquecer o Nick e voltar à forma para disputar o campeonato. Corri para a clínica. Para minha surpresa, o Dave estava me esperando lá. Eu sei o que você vai fazer, mas isso não está certo. Enquanto você fugir da dor, ela vai voltar para te assombrar. Além disso, se você apagar da memória esse período da sua vida, você vai me esquecer também. Você está pronta para sacrificar nossa amizade? Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, vi a garota que conheci na Comic Con. Ela estava olhando para as vitrines das lojas e não percebeu que um ciclista estava prestes a atropelá-la. Corri até a garota e a empurrei para o lado antes que algo terrível pudesse acontecer. O ciclista continuou andando e a garota me abraçou. Ei, você é a Supergirl! Isso mesmo, eu era a Supergirl. Eu era uma atleta e não escolheria o caminho mais fácil. Tenha mais cuidado, ok? Eu prometo. Fui até o Dave e agradeci por ele estar lá para mim. Você tem razão. Preciso sentir essas emoções desagradáveis e superá-las, em vez de fugir delas. Além disso, eu valorizo a nossa amizade. Que bom que você mudou de ideia. Claro que eu não tive tempo de voltar à forma para o campeonato. Ainda assim, eu fui e fiz o meu melhor. Nick e Sarah fizeram alguns comentários desagradáveis sobre mim, mas eu agi como se não me lembrasse deles. Já nos conhecemos?
Desculpa, é que eu só me lembro das pessoas que são importantes para mim. Falando em pessoas importantes, meus pais e o Dave me abraçaram e me parabenizaram pelo bom resultado. Não deixe que isso te desanime. Você tem muitas vitórias pela frente. E sabe o quê? Eles estavam certos. O que importa é que eu superei minhas fraquezas. Nada poderia me parar agora. Meus pais também me deram um husky de verdade. Me ajude a encontrar um nome para ele. Escreva suas sugestões nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir esse vídeo.